de quórum. 7 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h03. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 31ª sessão ordinária. Existe algum vereador interessado em discutir a presente ata? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Aprovada a presente ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de Lei 67 de 2018, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei 68 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Em cumprimento ao artigo 277, caput e parágrafo 1º do Regimento Interno dessa Casa, comunico ao plenário que o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 068/18, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atibaia para o exercício de 2019 no valor de R$ 612.300.000. Determino sua publicação integral no impresso oficial. Em seguida à publicação, o projeto irá à Comissão de Finanças e Orçamento e permanecerá à disposição dos senhores vereadores e da comunidade para apresentação de emendas pelo prazo de 20 dias úteis. Projeto de Lei 69 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. As comissões de Justiça e Finanças. Não existem mais projetos protocolados nesta sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, há parecer referente ao balancete financeiro da receita e das despesas da Câmara Municipal da Estância de Atibaia relacionado ao mês de agosto. Coloque em discussão o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloque em votação o presente parecer. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardando-se o pronunciamento de egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, há parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia, relacionado ao mês de agosto de 2018. Coloque em discussão o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco o presente parecer em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarda-se o pronunciamento do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, há parecer referente ao parecer do Tribunal de Contas de São Paulo, número 2 de 2018, que trata das contas do exercício de 2016, da Prefeitura da Estância de Atibaia. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco o presente parecer em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, comunique-se ao senhor prefeito. Não existem mais pareceres protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 97 de 2018, requer informações do senhor prefeito municipal a respeito do serviço de troca dos hidrômetros pelo SAAI Atibaia. Requerimento de autoria do vereador José Carlos Machado.
Em discussão, requerimento 97/2018. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente requerimento, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 98/2018 requer informações sobre a previsão de obras para a pavimentação das vias públicas do bairros Chácaras Brasil e Jardim Estância Brasil. Requerimento de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Requerimento número 0098 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente requerimento, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 99/2018 requer informações sobre a previsão de alteração da forma de estacionamento da Avenida Major Alvim para 45 graus em toda a extensão, no Alvinópolis. Requerimento de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Requerimento número 0098 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o requerimento, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Boa noite, presidente. Gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações desta noite. Coloque em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir o requerimento que dispensa a leitura das indicações? Esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovada a dispensa da leitura, encaminho ao senhor prefeito as presentes indicações. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções desta noite. Moção número 40 de 2018. O vereador infracinado, cumprindo as formalidades regimentais, propõe ao plenário desta Casa de Leis a inserção em ato dos trabalhos da presente sessão de votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Edmir Trajano Cavalcante, colaborador da empresa A3, prestadora de serviço de manutenção de vias rurais da Secretaria Municipal de Serviços há vários anos. Edmir faleceu na manhã desta quarta-feira, 26 de setembro de 2018, aos 51 anos de idade, vítima de um infarto. Uma singela homenagem a um amigo querido, um colaborador exemplar, que muito contribuiu para a manutenção das estradas rurais de nosso município, que vai nos deixar muitas saudades. Moção do vereador José Carlos Machado. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse vereador. Vereador José Carlos Machado, com a palavra por 10 minutos com a partes. Bom, boa noite a todos, por presente, amigos, colegas vereadores, senhor presidente. Senhor presidente, essa moção acho que o vereador Júlio, Militão, acho que todos aqui conheceram o Admir, né? Um maquinista aí da A3 que prestava serviço à prefeitura, ele estava há 18 anos aí. Então é uma moção, uma singela homenagem ao Admir, que é uma pessoa que ajudou muito o nosso município, um maquinista responsável, que cuidou muito das nossas estradas rurais aí. É só isso, senhor presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Vereador José César Mendes, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite a todos, primeiramente.
Gostaria de pedir autorização para o novo vereador Zé Machado para assinar essa moção conjuntamente com ele. E também aqui dar meus sentimentos aí à família do Ademir, né? A gente que está correndo a cidade aí todos os dias, acompanhando os serviços aí das nossas estradas rurais, eu pessoalmente, então a gente teve a oportunidade aí de conhecer o Ademir, uma pessoa do bem aí, que batalhou aí por muitos anos aí na empresa A3 aí, uma empresa contratada aí pela prefeitura para realizar manutenções nas estradas rurais da cidade. Então o Ademir foi uma das pessoas aí que contribuiu bastante aí, né, com melhorias aí nas nossas estradas, uma pessoa muito dedicada aí, bastante empenhada aí, e gostava muito do que fazia. Então a gente sente muito aí pela perda do Ademir, e deixo aqui os meus sentimentos aos familiares e amigos. Era isso. Obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir? Esse vereador. Vereador Ademilson Militão, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos assistem online. Eu faço minhas palavras aqui do vereador Júlio, do vereador Zé Machado também. Peço permissão para assinar em conjunto essa moção, e onde eu dou meus sentimentos à família também. Era um excelente profissional, comprometido com o seu trabalho, e para o município mesmo de Atibaia foi uma grande perda. Boa noite. Mais algum vereador interessado em discutir a presente moção? Não havendo, coloco em votação a presente moção. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais moção protocolada nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Com a palavra por 10 minutos, vereador Michel Ramiro Carneiro. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, meus amigos familiares do bairro do Caetetuba, uma boa noite a todos. Eu faço uso do tema livre hoje porque eu quero aqui, na minha fala, primeiramente, me solidarizar com as famílias que moram ali próximo do Complexo da Santa Clara. Infelizmente aconteceu um fato aí lamentável na semana passada. Os familiares estão aqui presentes hoje. Esse local, para que todos possam se localizar, é ali onde era a usina de asfalto, onde ficava o piche, próximo do Complexo da Santa Clara, ali no bairro do Caetetuba. Era um terreno que estava totalmente abandonado por parte da prefeitura. Por diversas vezes aqui, outros colegas vereadores também, Reginaldo, recebeu reclamação da sujeira que a gente tinha nesse terreno. Terreno cheio de entulho, cheio de mato, né? O terreno estava largado lá por parte da prefeitura, e essas famílias, elas recebiam o auxílio moradia da prefeitura, e aí pagavam com o auxílio moradia, elas pagavam um aluguel. Acontece que, infelizmente, para nossa surpresa, eles pararam de receber o auxílio sem sequer ser avisados, né? A prefeitura não avisou eles de que eles não iam receber mais o auxílio moradia. E o que eles precisaram fazer, né, para se socorrer aí dessa questão? Eles precisaram ocupar essa área que estava ali por parte da prefeitura, que é um terreno lá onde era o piche. Eles estavam construindo ali barracos para viver de forma provisória. A prefeitura foi lá semana passada, derrubou todos esses barracos, de forma truculenta, fez a derrubada, sem conversar com a população,
sem antes dialogar com essas pessoas. Lá tem criança, mulheres, famílias, muitas crianças. E hoje a gente está aqui com algumas das crianças lá, bebês. Essas famílias foram retiradas com truculência. Alguns usaram de frases assim absurdas. Chegaram dizendo lá que tem um programa aí construindo sonho. Hoje a gente veio aqui destruir sonho. Passaram uma máquina literalmente, né, tiraram as crianças e as crianças foram jogadas à rua sem qualquer tipo de auxílio aí por parte da prefeitura. Eu sei que essa situação é uma situação delicada. Ninguém que faz ocupação faz porque quer. E a gente entende o lado por parte da prefeitura de também fazer o controle e não permitir que essas invasões aconteçam de forma desregrada. Mas a gente tem um problema de moradia, não só na nossa cidade, mas no país de uma forma geral. E a gente precisa atuar para que isso se resolva. Vocês sabem, a minha família é uma família que tem uma ligação com a causa de moradia. A gente tocou um dos maiores programas habitacionais da nossa história. E a gente teve sensibilidade ao tocar esse programa de fazer a remoção e a retirada das pessoas com cautela, conversando com as pessoas, ajudando a encontrar a solução. O que eu estou vindo aqui na tribuna é pedir, por parte da prefeitura, um diálogo maior junto dessas famílias, que a gente volte com o auxílio moradia, até que a gente resolva esse problema de habitação por parte dessas famílias. A gente tem até uma sugestão para resolver isso. Inclusive, eu andei conversando com o prefeito Saulo, o Saulo já adiantou as famílias sobre essa possibilidade. E qual que é a possibilidade? A gente tem um terreno lá no bairro do Caetetuba, na Rua dos Pires, que a CAB comprou para poder fazer a estação de tratamento de esgoto. Esse terreno que a CAB comprou, se eu não me engano são 40 mil metros, ela vai precisar usar só 10 mil metros. Os outros 30 mil metros que estão na estrada, na Rua dos Pires, em área que hoje, inclusive, já está asfaltada por parte da prefeitura, esses outros 30 mil metros, a CAB tinha a intenção de doar para a prefeitura, de devolver para a prefeitura. Antes, eles iam fazer a construção ali de praça, né, isso é o plano da CAB nesse momento, fazer a construção de praça e de um campo de futebol ali para depois fazer a devolução para a prefeitura. Qual que é a nossa sugestão? A nossa sugestão é que não faça campo, não faça quadra, que a gente faça ali loteamento popular, para entregar para essas famílias que estão nesse tipo de situação, como a das pessoas que estão aqui hoje, que enfrentaram isso lá no final de semana. Por quê? Até porque o complexo da Santa Clara está sendo construído uma área esportiva grande, de lazer, muito próximo dessa região. Então a gente construir outro complexo esportivo próximo, talvez usar de forma inadequada esse espaço. A gente entende que moradia, nesse momento, deve ser a prioridade. Então a sugestão que a gente faz para o governo é que use dessa área da CAB para fazer loteamento popular. Entregar para a população lote para que eles possam fazer a construção e resolver esse problema de moradia. Conversei com o Saulo sobre isso. O Saulo, inclusive, conversou com os familiares, disse que está disposto, achou que é uma boa ideia, e a gente quer construir, então, isso junto do governo. Mas antes, essas pessoas precisam morar. Então, até que esse projeto habitacional, né, essa proposta de loteamento não saia do papel, o que a gente pede com urgência por parte da prefeitura é que volte, então, a conceder o auxílio moradia para essas famílias, para que essas famílias tenham a condição aí de alugar suas casas, de colocar seus filhos, né, sua família em local seguro e que possam viver de forma digna. É só isso. Moradia é uma questão constitucional, é um direito. Né? Eles não estão fazendo um pedido, não é favor, não é nada disso. O que eles estão lutando é por um direito por parte que a Constituição Federal determina, moradia digna, viver de forma digna. E eu me solidarizo com vocês, conte com o nosso mandato, conheço muitos de vocês, né, conheço todos praticamente, vocês me viram crescer ali no bairro, dizer aos policiais militares, ali não tem bandido, ali não tem criminoso, ali não tem traficante.
Essas pessoas são pessoas que eu vi crescer ali. Eu moro naquele bairro, eu me solidarizo com essas famílias. Tem o capitão Turola, que é uma pessoa que eu tenho profundo respeito e admiração. O Gabinete de Gestão Integrada vem fazendo um trabalho excepcional na área de segurança pública, mas tem que tomar cuidado, principalmente nesse tipo de ação, principalmente quando a gente está falando de crianças, de mulheres. A forma que foi feita a desocupação do local foi absurda. Então a gente está pedindo aí por parte dos responsáveis aí um maior diálogo e por parte da prefeitura que retorne a conceder o auxílio moradia para que essas pessoas possam aí ter condição de viver de forma digna e até que saia o projeto de loteamento, que eu acho que é o caminho para a gente solucionar o problema dessa população. Obrigado. Uma parte. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente. Cumprimentar aqui a Érica, né, que esteve no meu gabinete também essa semana passada, no dia do acontecido. E também parabenizar o Michel aí pela fala. E a Érica, e mais a Stephanie, mais algum pessoal que estava aí no dia, eu levei até o gabinete do prefeito para a gente estar resolvendo essa situação, que lá foi uma área, né, que está sendo invadida. Uma área que não pode fazer nenhum tipo de construção. E eu levei até o prefeito, e o prefeito se comprometeu e ajudaram aí no auxílio aluguel, né, na frente da Érica e outros demais lá que estavam presentes. Também, Michel, ali do lado onde vai ser construída a estação de tratamento, a gente falamos desse assunto também, né? O Saulo se prontificou em ajudar e avaliar a área se realmente tem condições de ceder uma parte para essas 12 famílias que estavam presentes lá. Então, é assim, peguei, o meu assessor foi até o secretário lá de habitação e levaram toda a documentação de cada um para poder, se a gente dá para ajudar, dá para dar um auxílio aluguel aí. Aí eu passei para o secretário e o secretário vai me dar uma resposta amanhã para a gente estar reunindo com o prefeito de novo e dando um auxílio aluguel para o pessoal aí. Viu? E além disso, o prefeito se prontificou lá no gabinete para estar levando esse pessoal para resolver. Viu? E além disso, Michel, eu quero também dizer que aquele terreno lá onde foi comprado ainda tem que fazer uma quitação. O prefeito está avaliando isso também, entendeu? E eu estou falando, por favor. E outro, Michel, ali é uma área que não pode ser construída. Entendeu? E ali tem uma região que todo mundo ali tem algum documento, ali, algum papel, algum protocolo, né? Que é uma área. Por favor, estou pedindo por favor. Tá? Entendeu? Mas aí, Michel, só para concluir a minha fala aqui, pode contar comigo a família que está aqui, que foi no meu gabinete lá, deu uma atenção, beleza? E é isso, essa é a senhora presidente. E conta com o meu apoio aí, os familiares, beleza? Obrigado aí pela fala. Me respeita. Eu fui lá sim, eu fui. Por favor. Você primeiro tem que dar o respeito, tá bem? Não vou te chamar a polícia, Essa sessão está não encerrada. vou, tá bom? Obrigado aí. Moro próximo, se sei da sua
Solicito ao primeiro secretário se existe mais algum vereador inscrito em tema livre. Não, só encerrar minha fala, senhor presidente. Só encerrar. Tá, tá bom. 20 segundos. Então, só retomando aqui, então a gente só quer reforçar. A gente entende a necessidade da prefeitura de tomar a medida, de fazer a desocupação em razão de que a área invadida, tal. A gente entende isso, a gente compreende. O problema não está aí. O problema está na truculência que isso aconteceu, sem encontrar uma solução para aquelas famílias. Ninguém ali está querendo esmola, ninguém está pedindo nada. O que está pedindo é um diálogo maior junto da prefeitura para encontrar uma solução para esse problema, de forma a contribuir com a moradia deles de forma digna e resolver o problema de loteamento lá para não ter mais invasão. Então é isso. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, pedi a palavra em tema livre para fazer referência a algumas indicações que eu estou encaminhando hoje ao poder público. A primeira delas, eu estou indicando aqui ao Poder Executivo que seja tomada ali uma providência, sejam tomadas providências com relação a um problema que foi apontado ali pelos moradores do Jardim Paraíso, ali no bairro da Usina, tá? Moradores da Alameda Sabiá, visto que bem na esquina ali no início da rua tem um terreno, e esse terreno ele foi demarcado e foi murado lá pelo proprietário. E com a demarcação do imóvel, a via ficou estreita, porque, segundo o proprietário, o limite ali da divisa do terreno deu em cima da rua. E com isso, como eu disse, a rua ficou estreita, e verificando lá o local, deu para notar que do outro lado da rua tem um espaço de aproximadamente ali 2 metros, e que daria, no caso aí, para alargar essa via com a retirada dessa terra ali do barranco. Então a gente pede aqui na indicação que o poder público aí, por meio da Secretaria de Serviço, faça o alargamento ali da via, né, porque do jeito que ficou ali agora, mal passa 2 veículos. E na oportunidade, aproveito também para falar de uma outra questão também envolvendo essa situação ali da demarcação desse terreno. Alguns meses atrás foi instalado ali um abrigo, e na época o terreno não estava demarcado, e esse abrigo acabou sendo instalado dentro do terreno, dentro da propriedade particular ali. Isso aí gerou aí alguns comentários durante o final de semana na rede social. Esse vereador foi marcado nessa postagem. Só para deixar claro que foram tomadas já as providências com relação a essa situação, tá? Eu estive na semana passada lá com o gestor da Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana, tá? Para verificar um outro local para instalação deste abrigo. Então o abrigo ele foi retirado ontem lá do local, ele vai ser instalado do outro lado da rua da Alameda Sabiá, tá? Nos próximos dias. Uma outra indicação aqui que a gente encaminha também aí ao poder público pedindo providências a respeito do nivelamento ali da calçada próximo ali ao Museu Municipal. Algumas pessoas já caíram ali por conta do desnível ali, né, do piso. E então a gente pede aí que a prefeitura
execute ali no local o nivelamento desse piso a fim de que não ocorra ali mais acidentes neste local. A gente também encaminha hoje uma indicação aí pedindo melhorias ali na sinalização de trânsito ali próximo ao terminal rodoviário do Imperial, tá? Foi um encaminhamento feito ali por um usuário ali do transporte público. Ele nos apontou aí que moradores têm dificuldade ali para atravessar ali a via, tá? Por conta do grande fluxo de veículos ali naquela avenida. Então a gente pede aí a secretaria responsável que execute ali melhorias com relação à pintura e também, se possível, a instalação de um semáforo inteligente ali no local, tá? Por conta dessa dificuldade aí que as pessoas têm de atravessar ali a avenida, principalmente crianças e idosos, tá? E uma outra também indicação com relação à melhoria de sinalização de trânsito, acredito que já foi encaminhada por outros vereadores, mas a gente volta aí a fazer um novo pedido, a fim de reforçar já os pedidos anteriores, que é melhorias ali na sinalização de trânsito na Rua na Madeira também, lá no Recreio Estoril. E na oportunidade aqui a gente agradece também ao secretário de Serviços, Alcides Ribeiro, por ter atendido a uma demanda nossa, encaminhada, se eu não me engano, na sessão da semana passada, que seria a retirada ali do entulho ali próximo à Escola Serafina, no Recreio Estoril. É uma área pública entre a Rua Goiás ali e o córrego, tinha bastante entulho ali naquele local. Alguns moradores haviam encaminhado aí um pedido de retirada e limpeza ali do local e esse pedido foi atendido hoje. Então a gente agradece aí ao secretário pelo pronto atendimento aí desse nosso pedido. E para encerrar também, gostaria aqui de fazer menção também a uma demanda nossa que foi encaminhada ao Poder Público no ano passado, né, e após muita cobrança nossa aí, no mês de julho, ela foi atendida parcialmente, né, que seria ali a execução de um campinho ali de futebol lá no bairro da Ponte Alta, ao lado da escola Franco Montoro, tá? Foi feito lá o plator dessa área, destinado ao campinho, no mês de julho, como eu falei, e no início desse mês foi providenciada aí a compra do gramado. O gramado foi entregue na semana passada e isso foi através de uma parceria entre a Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação e Secretaria de Serviços. Graças a essa parceria, essa demanda nossa foi atendida na semana passada, né? E a gente fica muito feliz com isso, né? Porque o bairro da Ponte Alta é um bairro afastado da região central da cidade, aí carente de muitas obras de infraestrutura, e a população agradece bastante aí essa atenção dada aí pelo poder público. Com certeza aí trará muitos benefícios aí à população daquela região, principalmente as crianças da escola que estavam necessitando ali de um espaço maior ali para atividades esportivas. Não só as crianças das escolas, mas também os moradores ali do bairro. Então, agradeço aí as secretarias envolvidas aí nesse projeto, tá? E também agradeço ao prefeito Saulo aí por ter dado essa atenção ao nosso pedido. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Vereador Marcos Pinto de Oliveira, com a palavra por 10 minutos com a parte. Público presente, público que assiste pela internet, meus pares. Eu fiz uma indicação, eu recebi, fui procurado
pelo pessoal da Praça Prígido Toledo, pelos comerciantes. A praça está com vários problemas, né? Vários não, muitos problemas. Eu não sei se alguns dos meus pares aqui também já receberam essa solicitação. Começando pela questão da eletricidade, da iluminação, né? Propriamente do fornecimento de energia. Alguns quiosques sem energia, puxando luz do coreto. Mesmo assim, falta, deixando de lado a iluminação dos quiosques, falta uma iluminação na praça em geral. Alguma obra de paisagismo, limpeza, segurança. Aquele pessoal, aqueles moradores de rua da rodoviária, estão passando a dormir agora naquela praça, né? E está acontecendo o mesmo que acontecia na praça da rodoviária, né? Problema de amanhecer sujo, pessoal urinar nas paredes dos quiosques. Então, eu queria pedir aí ao poder público, uma outra coisa que eles me pediram também, a questão do Natal. Se prepare a praça lá para o Natal, né? Faça um paisagismo, faça uma limpeza, capricho na iluminação, para eles poderem trabalhar um pouquinho melhor no Natal. Então, essa indicação é no sentido do governo aí procurar ter um olhar pelo aquele pessoal, visando aí a melhoria tanto de segurança, de iluminação e do comerciante em si, né? Que a coisa já está sofrida. Numa praça sem iluminação, sem segurança, fica mais difícil ainda. Era isso aí. Obrigado, presidente. Uma parte. Boa noite a todos, presidente, nobres colegas, público presente. Só para informação que na semana passada estive lá tem uma associação, né, dos comerciantes da praça, e eu estive com ele junto com o prefeito Sol, que fizeram essa solicitação. Na verdade já ficou alguma coisa acertada, já foi comprado também a grama para gramar o local, trocar os bancos também, os bancos já foram pedidos, estão sendo comprados também. E então vai passar por uma revitalização ali, e a ideia mais para frente colocar as flores que está florindo toda a nossa cidade, né, deixando cada vez mais bela a nossa cidade também lá na praça, né? Eles assumiram o compromisso de ajudar a cuidar, né, dessas flores, e então vai plantar uma grama, porque lá é uma grama para sol, né? Então precisa colocar uma grama para sombra, porque praticamente 85% da praça fica embaixo das árvores, fica na sombra. Então isso já foi um pedido com o prefeito, e o prefeito já está encaminhando já, tanto é que o secretário de serviços me mandou um WhatsApp, acho que ontem, avisando já que foi feito o pedido e já está comprando. Sobre o Natal, a boa notícia é que vai iluminar lá, vai fazer tudo enfeitado, deixar mais bonito, e o prefeito assumiu um compromisso de fazer a abertura do Natal lá na praça, até para ajudar os comerciantes, acho que é a praça que mais tem comerciante lá, né? Então ele assumiu um compromisso, e também trocar as luminárias da praça, que são muito antigas, a maioria não funciona, está até feia, então não adianta você trocar só a lâmpada. Ele assumiu um compromisso de trocar todas as luminárias também, antes do Natal já ficar pronta. Aí a gente sabe que tem um processo administrativo um pouco demorado da prefeitura. Então isso o prefeito assumiu esse compromisso. A gente tem a preocupação também com os moradores de ruas, porque muito morador de rua está ficando ali no antigo Banco Santander, do lado da praça. Está abandonada, mas o prefeito assumiu um compromisso também de notificar o proprietário para que tome as providências lá, junto com a guarda, porque segundo os comerciantes e moradores ao redor da praça, tem muito morador de rua ali, e às vezes não é só pessoas que estão em dificuldade, mas alguns que acabam roubando celular, bolsa de pessoas que estão transitando na praça, principalmente quando está escurecendo durante a noite. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. O vereador me permite uma parte? Aproveitando de falar sobre comércio em praças, na sessão de semana passada, o vereador Daniel Martini cobrou o Poder Executivo sobre as reformas da Praça da Matriz. E essa semana eu estive lá, as obras retomaram, porém fui procurada por uma comerciante que paga o imposto alto ali da praça para manter o seu comércio, né, de venda de pipoca, churros, enfim. E o que está acontecendo é que o pessoal da obra está mexendo na fiação. E aí, quando a comerciante chega lá para ligar as coisas dela, a fiação não está funcionando. E aí ela fica com o seu comércio prejudicado, porque ela não consegue ligar a geladeira para
gelar a água, não consegue fritar lá os produtos que ela vende. E mais do que isso, né, tenho tentado conversar com o Poder Executivo. Estou dizendo tentado porque ela me falou sobre isso ontem, né, e eu não consegui falar com a pessoa responsável sobre a obra ali, né, e porque diz que vão tirar os comerciantes da Praça da Matriz. E essas pessoas trabalham lá há muitos anos, essa comerciante em especial tem 62 anos, a vida toda vende o produto dela lá, e com esses canteiros novos e grandes que estão fazendo ali, inclusive, vereador, estão colocando os bancos velhos ali na praça, estão refazendo a obra, mas recolocar os bancos usados ali na praça. Bancos que eu não sei se vão pintar, se vão lixar, mas os bancos que foram recolocados são bancos antigos, não são bancos novos. E que esses comerciantes vão ter que sair também da Praça da Matriz, né? São 5, se eu não me engano, né, que já estão lá há muitos anos, eles estão simplesmente apavorados, porque os canteiros são grandes, não sabe se vai continuar acontecendo o Carnaval dos Bonecões ali na praça, o ciclo natalino, aniversário da cidade ali na praça ali da Matriz. E então eu também aproveito essa ocasião, já que o vereador está falando sobre os comerciantes nas praças especificamente, uma atenção especial a esses comerciantes da Praça da Matriz, que há tanto tempo estão lá, vivem disso, né, e que estão tendo essa dificuldade nesse momento, né, já tem 4 semanas que ela falou que ela chega lá e a fiação foi utilizada pelos funcionários que estão fazendo a obra da praça, e aí ela perde maior tempo tentando arrumar a fiação 220, 110, que ela usa lá para fazer as instalações do produto que ela vende ali na praça. Então, eu aproveito esse momento para pedir também uma atenção do Poder Executivo a esses comerciantes, né, que estão na Praça da Matriz há tanto tempo, né, e que precisam desse trabalho. A gente teve uma situação semelhante com os comerciantes da Praça da Rodoviária, né, mas é uma situação um pouco diferente, né, em relação à Praça da Matriz. Então, eu quero aproveitar a ocasião de falar de comércio nas praças para solicitar aí essa atenção especial aos comerciantes da Praça da Matriz. Obrigado, vereador. Só para registrar, presidente, o Fabiano que acompanhou, você sabe que ali existe uma pendência da Eletro, não sei se isso foi levado na reunião. Existe uma chave que parece que somente a Eletro mexe, e a prefeitura não pode mexer nessa chave. Essa chave está causando, inclusive, perigo. Tem um braço desse de iluminação que ele entortou, ele está paralelo ao fio da rede. Qualquer vento que der ali vai encostar no fio da rede. Mas a prefeitura não pode mexer porque depende dessa chave que só a Eletro consegue mexer. Então era mais para registrar isso aí, como o Fabiano acompanhou, se ele tem alguma posição disso. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Ademilson Militão. Vereador Ademilson Militão, com a palavra por 10 minutos com a partes. Senhora presidente, vereadores, público presente, mais uma vez boa noite. Senhora presidente, o que me traz aqui hoje é somente para falar referente à homenagem ao Dia do Cão. Um dia comemorado no dia 4 de outubro, Dia do Cão, do cachorro, isso, cão, dos caninhos. Dia 4 de outubro. Pensando nisso, porque se estabeleceu nessa data de 1931, o Dia Mundial dos Animais. Nesse dia, pessoas em todo o mundo tiram um tempo para perceber o quão importantes seus bichinhos são em suas vidas e passam a dar mais valor a todo o amor incondicional que recebe sem nada precisar dar em troca. Esse dia foi escolhido por causa de São Francisco de Assis. Esse foi um dia próximo de sua morte e como forma de homenagem a todo o seu trabalho como protetor dos animais necessitados, incluindo todos os animais abandonados pelas ruas. Acabou sendo escolhido como o dia deles. É mais do que merecido que os seres humanos se conscientizem da importância dos animais para a natureza e vice-versa. Que respeite e preserve esses dias de forma a melhorar as condições do planeta em que vivemos. E também é onde que eu peço
encarecidamente para ver se nós conseguimos ampliar as campanhas de castração e tentar, junto com o Poder Executivo, criar algum outro mecanismo que a gente possa diminuir os animais, esse sentido dos animais na rua. Como nós temos aqui, acho que não se funciona ainda a zoonose, mas toda vez que alguém liga no gabinete desse vereador para abrigar algum animal abandonado, alguma coisa, não temos vaga nesse sentido. Então, acho que nós podemos tentar pleitear vagas, verbas nesse sentido, para poder fazer alguma coisa que realmente proteja e mantenha esses animais mais sadios. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite a todos, senhora presidente, nobres pares da mesa diretora, todos os vereadores, boa noite ao público presente que nos acompanha pessoalmente aqui na Câmara, boa noite aos que nos assistem pela internet. Quero ser breve, acredito que todos os que me antecederam na fala trouxeram problemas que a comunidade de Atibaia tem enfrentado. Alguns problemas de cunho social graves, e nós não estamos aqui simplesmente para cobrar o Poder Executivo de forma desmedida ou desarrazoada, muito pelo contrário, né? Entendendo todas as dificuldades e a complexidade dos problemas sociais, mas de forma nenhuma a Câmara Municipal pode se calar em face a tantas demandas. E nós estamos vendo uma conjunção, uma conjugação de diversos problemas hoje relatados na sessão. Alguns fruto da inabilidade, talvez, do tratamento com comerciantes na praça. Há algum tempo eu tenho defendido que a Prefeitura, se vai fazer a remoção dessas pessoas do comércio, das praças, tem que ter um lugar próprio para que eles possam exercer o comércio, obviamente de preferência no centro da cidade, de modo que a Prefeitura consiga implementar a política pública que ela tem para as praças, que são tão importantes no município, mas também garantir o direito dessas pessoas de continuarem os seus comércios. Então, conversamos com os comerciantes, entendemos que a Prefeitura poderia pensar em algo organizado para os ambulantes da cidade, reuni-los num local, obviamente, bem localizado, que contemple e atenda a demanda que existe na cidade. Muitas pessoas estão nas filas aí, né, para conseguir barraquinhas, querem vender, querem implementar. No momento atual da economia, com o desemprego reinante que nós temos no país, muitas pessoas estão empreendendo sozinhas, né, fazendo ou salgado para comer, um docinho para vender. Esses dias fui procurado por uma senhora que tem feito bonecas artesanais maravilhosas e pedindo uma oportunidade também de apresentar os seus produtos. Então, acredito que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também precisa voltar seus olhos para esse tipo de atividade, como já tem feito, mas intensificar e entender todo esse momento que nós passamos, especialmente com comerciantes. Vereadora Roberta, vereador Marcão também, né? Questão de problemas sociais, nós já falamos sobre moradores de ruas na nossa cidade. Demanda é grande. Nós temos aqui na Câmara alguns que moram aqui praticamente na nossa garagem. Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social da Prefeitura precisa intervir. É de fácil solução o problema? Claro que não. Claro que não. Dificílimo. Dificílimo. Né? Mas nós precisamos entender qual é a política pública existente atualmente no município para tratar essa situação. Né? Qual é o norte que está sendo dado pela administração pública, ou simplesmente, não temos norte nenhum, abandonamos? Acredito que não. Acredito que tenha trabalho, que tenha política pública específica para isso. Eventualmente, o que nós podemos colaborar, como a sociedade pode colaborar com isso? Precisamos de esclarecimentos claros quanto a esse tema. Nós já tratamos isso em outras reuniões na Câmara Municipal, porém, até o momento, nós não tivemos uma resposta satisfatória do Poder Executivo. E por fim, mais uma vez, o chato de plantão quer trazer a questão da necessidade de um cuidado com a defesa civil do município. O período de chuvas está chegando. Nós tivemos pequenas amostras na última semana. E num momento como esse, faz praticamente 1 mês e meio, em 2 ocasiões, nós tivemos a oportunidade de trazer um problema que existe hoje do município com a defesa civil,
a questão desse muda, não muda da atual sede da Defesa Civil, onde eu sou favorável que a Defesa Civil permaneça como está, aparentemente todos os meus colegas vereadores também, mas uma instabilidade dos trabalhadores enorme, né? E precisamos entender que a Defesa Civil, além do combate imediato, num momento de necessidade, a Defesa Civil consegue, pela sua própria natureza, executar obras em caráter emergencial e preventivo, que muitas vezes dispensam, vamos dizer assim, autorizações específicas de outros órgãos. O que nós que já trabalhamos no Poder Executivo sabemos que às vezes emperra para você conseguir limpar a margem do rio, enfim, algum desassoreamento emergencial, a Defesa Civil tem autorização para fazer isso. E nós estamos acompanhando um certo descaso, pelo menos um descaso no tratamento com a questão de forma pública por parte do Poder Executivo. Venha a público e dê uma satisfação, nos informe o que está acontecendo, né? A própria questão das obras na José Lucas, olha, venha a público, explique por que a obra parou, explica qual é o problema que nós estamos tendo com o Electro, né? É o fim do mundo pensar que uma obra parou porque a concessionária de energia elétrica não está dando a satisfação que tem que dar, não vem ajudar, não é feita uma operação conjunta para resolver o problema de forma rápida. Comércio na José Lucas está enlouquecido. Quem foi lá é só conversar com o comerciante. Estão reclamando, agora botaram a placa de proibido estacionamento ali, a turma que fala assim, mas uma hora pode, outra hora não pode. Aí o cidadão vai, sempre pode, para o carro, toma uma multinha, e o pessoal está enlouquecido. Eu entendo que assim, precisamos de um norte aí, claro. Vamos começar e vamos terminar uma obra, vamos conversar com todo mundo antes de fazer. E eu não estou criticando de forma gratuita, nós estamos aqui para contribuir. A cidade é de todos nós, né? Se a cidade vai bem, todos nós estamos felizes. Então, queremos contribuir com a administração pública, mas essas questões precisam ser analisadas com um olhar mais, vamos dizer assim, específico, carinhoso, né? Um olhar mais detalhado, comprometido e responsável com aquilo que precisa ser feito. E principalmente Defesa Civil do município, que é algo que nós já repetimos aqui diversas vezes, a gente dá valor quando precisa, né? E aí nós queremos que tenhamos obviamente uma estrutura maravilhosa para o atendimento numa eventual demanda, para que depois a gente não lamente. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Passo a palavra em tribuna livre para o senhor Júlio Lopes. Assunto: Conselhos Municipais, Espaço de Controle Social. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer à presidente da casa e os vereadores pela oportunidade. O que me traz hoje aqui à tribuna é esclarecer alguns assuntos com relação aos conselhos municipais, porque a gente tem acompanhado na tribuna muitos assuntos que têm sido debatidos, mas a esfera de discussão da participação do poder público junto com a sociedade civil são nos conselhos municipais. Todo cidadão que tem uma demanda com relação à saúde, com relação à assistência, com relação à criança e adolescente, com relação aos temas da cidade em si, eles têm os órgãos do poder público específicos para essa discussão. São órgãos plenários onde a população pode participar, pode falar. O poder público ele tem a obrigação de nomear os conselheiros municipais que representam aquele segmento, para eles falarem, né? O caso, eu vejo aqui situações tristes, como a questão da habitação. Nós temos no município um Conselho Municipal de Habitação, que precisa estar intercedendo. Essas pessoas precisam procurar o Conselho de Habitação, precisa participar da formatação de uma política pública. O que é uma política pública? É uma ação do Estado, coordenada junto com a participação da população. Quem vai dizer como é que o Estado vai agir? Vai ser a população interessada naquele assunto, naquele segmento. Então, não adianta muitas vezes o cidadão vir aqui conversar com o vereador, mas muitas vezes esse assunto já foi debatido no Concidate, já foi debatido no Conselho de Saúde, só que a população não participa dessas ferramentas, desses instrumentos que o poder público, principalmente o municipal, dá para a população participar. É um espaço livre, democrático, qualquer cidadão participa. Qualquer cidadão tem o direito de ver quanto que está sendo gasto na saúde,
quanto que eu estou gastando com medicamento, quantas consultas são feitas, onde que está indo o dinheiro da saúde. Simples, participa da reunião do Conselho Municipal de Saúde, lá tudo explicado, tudo. Lá o espaço onde o cidadão, democraticamente, onde o espaço que ele tem um espaço democrático, dele poder perguntar, dele poder questionar. Se ele entender que não está sendo satisfatório, ele procura o representante do Ministério Público, ele procura o Poder Judiciário, ele pode procurar o Poder Legislativo. Então, são espaços que o Conselho, que o cidadão tem, independente da Câmara Municipal. Tem muitas coisas que vem procurar o gabinete do vereador, mas são assuntos que você procurar o seu Conselho Municipal. Conselhos atuantes, que os Conselhos de Direitos, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho do Idoso, que é um Conselho de Direito, o Conselho do Idoso, o Conselho da Criança, o Conselho da Mulher defende o quê? Aquilo que está preconizado como o direito da criança, como que está preconizado o que é o direito do idoso. Vamos formatar política pública para o idoso, tem que ter a participação do Conselho Municipal do Idoso. Não adianta procurar vereador, não adianta procurar prefeito, não são eles os agentes responsáveis pelo diálogo com a população, pelo espaço aberto com a população. Senhores vereadores, precisam participar mais dos conselhos, se interagir com os conselhos. Pegar as demandas, muitas vezes, que vêm para os gabinetes, são demandas de conselhos, que os conselhos têm autonomia de cobrar do chefe do Poder Executivo, diretamente dele, as providências que devem ser tomadas. São para isso que servem os conselhos. Nós temos diversos conselhos inativos e Atibaia, por quê? Porque o cidadão não participa, porque o cidadão não contribui, porque o cidadão ele acha mais confortável marcar o vereador no final de semana do que eu procurar saber o que o poder público está fazendo. Demandas do Poder Executivo a gente resolve no gabinete do prefeito, não é na Câmara. Tem que conversar com o prefeito, não adianta vir aqui reclamar para o vereador. O vereador não é prefeito, ele não tem o poder, ele não é o chefe do Poder Executivo, ele não pode demandar. Ele pode fazer um requerimento, um ofício, um anteprojeto de lei, mas ele não pode agir de forma executiva. Então, o que o Conselho faz? Ele conversa com o Poder Executivo, ele sugere para o Poder Executivo. Graças a Deus, agora o prefeito Saulo tem atendido uma grande reivindicação da gente, da Casa dos Conselhos. Finalmente, os conselhos vão conseguir funcionar de forma integrada, de forma que a assistência sabe o que a saúde está fazendo, de forma que qual é a política de saúde para a questão do idoso. Na Casa dos Conselhos, o cidadão vai ter toda a orientação. Qualquer vereador que queira obter informação, o que nós temos de política para criança e adolescente hoje, né? Como que é estruturada uma política pública? O Poder Executivo, junto com a população, faz os programas, um conjunto de programas são os planos. Como que a administração trabalha o seu orçamento através dos programas e dos planos. Não tem como eu, como vereador, chegar aqui, amanhã a gente vai comprar um carro para o idoso, para o Conselho do Idoso. Isso não existe, tem que estar previsto na peça orçamentária. Precisa estar tudo estipulado antes. É assim que o Conselho funciona. O Conselho também age como órgão fiscalizador da política pública, dentro daquilo que foi pactuado com o Poder Executivo. Dentro daquilo que a gente sentou com o senhor prefeito, com as secretarias, e pactuamos, como nós pactuamos no Plano Municipal de Saúde, no Plano Municipal de Educação, no Plano Municipal de Assistência. Nós, conselheiros, somos aqueles que vigiam, que fiscalizam aquilo que está constituído nos planos municipais. Eu preciso ter uma ferramenta baixada por decreto do Poder Executivo, Plano Municipal de Cultura. Eu preciso ter um instrumento legal para mim poder cobrar o prefeito. Senhor prefeito, o senhor fez aqui, o senhor assinou, o senhor precisa cumprir. Mas eu não tenho dinheiro. Mas se você não tinha dinheiro, por que você colocou no orçamento? O que você vai fazer? Você não sabe ver quanto é que você tem para gastar? Isso é responsabilidade social. A gente pode cobrar da administração pública aquilo que ela se compromete a fazer. Aquilo que ela se compromete a fazer é discutido nas instâncias dos conselhos municipais. Esses são os órgãos do Poder Executivo que tratam exatamente dessas demandas. Primeiro, ouvir a população nas demandas que elas têm necessidade de forma coletiva. O Conselho não vê o interesse de um, o interesse de outro. Nós precisamos enxergar o problema pelo coletivo, o problema pelo geral. Conversar com os demais pastos, com os demais conselhos, quanto a uma solução em comum.
Tem muitas demandas que vêm para a Câmara, que na realidade não é da Câmara, é do Poder Executivo, que tem conselhos constituídos para isso, para discutir isso. Conselho Municipal de Saúde, as demandas da saúde, se discute no Conselho Municipal de Saúde. É lá que a instância adequada prevista por lei, a lei 8080, que permite que você vá discutir com o poder público política de saúde. Mas é nos conselhos que se discutem. Não existe outro mecanismo dentro do poder democrático, da democracia participativa, não existe outro meio. Muito se falou do tempo que, na intervenção militar de 64, que nós vivíamos numa ditadura, porque era tudo imposta. Isso fez um reflexo político muito ruim para a administração pública. Veio os governos democráticos e abriu espaço para a população participar. População, agora você tem espaço para falar, você tem espaço para reclamar, você tem espaço para sugerir medidas que muitas vezes o Estado não enxerga, mas o cidadão enxerga. O cidadão vê, mas esse cidadão precisa aprender a usar os canais competentes disponíveis para ele se manifestar. Muitas vezes a gente procura a ouvidoria. A ouvidoria, ela não tem a função de debater com o Poder Executivo, ela não tem o poder de sugerir, ela não tem poder de deliberar políticas públicas, de deliberar investimentos em política pública. O prefeito pode chegar com uma proposta no Conselho Municipal de Saúde, vamos comprar 10 ambulâncias. Se o Conselho entender que não precisa de 10 ambulâncias, ele não vai comprar. Ele vai comprar aquilo que o Conselho estabeleceu como meta que deve ser cumprida. Toda a política de saúde no município é responsabilidade compartilhada, Poder Público, Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde passou pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde, onde foi aprovado. Então, não tem só a responsabilidade do Poder Executivo, do Conselho também. Sabe? As pessoas também precisam aprender a cobrar os conselheiros que foram eleitos, que estão empossados, que fazem a voz da população nesses conselhos. As pessoas precisam falar e também precisam aprender a reivindicar aquilo dentro da forma da lei. O único meio na forma da lei é via conselhos, via instâncias democráticas, que abrem espaço para a população participar. Principalmente na fiscalização dos gastos públicos, seja no esporte, seja na educação, seja na assistência. Precisa haver uma cultura de vigilância, de controle social, avaliando, monitorando tudo aquilo que está sendo gasto. Nós vamos gastar 32 milhões com funcionamento da Santa Casa. O Conselho Municipal de Saúde é encarregado de ver se de fato a Santa Casa está funcionando a contento, que compensou o investimento dos 32 milhões. É assim que funciona o Conselho. A gente é responsável por toda a política de saúde, como política de criança e do adolescente, muito mais ainda as políticas de direitos, que trata do direito da criança e do adolescente, que trata do direito do portador de deficiência, do direito do idoso. São os conselheiros de direitos responsáveis pela formulação da política pública, dos programas de atendimento ao idoso, dos planos municipais do idoso, que são documentos construídos junto com o poder público. Muitos planos vêm para a Câmara para ser aprovados pelo Poder Legislativo, muitos não vêm, porém a formação do Conselho precisa da lei aprovada pela Câmara. Então a Câmara tem responsabilidade sim na organização e na estruturação dos conselhos, porque é a Câmara que diz que aquele conselho está legitimamente funcionando dentro das formas da lei. O Poder Legislativo também dá ao conselheiro o poder de representar o segmento em que ele foi eleito no conselho. Então, o conselho, ele cabe a nós aconselhar o poder público, orientar o poder público, sugerir para o poder público medidas que podem ser viabilizadas de forma a solucionar os problemas a curto, médio e longo prazo. Instituição das políticas públicas de curto, médio e longo prazo.
muitos planos são planos decenais, são planos de 10 anos. Os planos decenais passam também pelos conselhos municipais. Então, é necessário que, principalmente, os agentes do poder público aprendam a conhecer a estrutura dos conselhos, o formato dos conselhos e, acima de tudo, também participar dos conselhos, ouvir os conselhos, orientar os conselhos naquilo que pode ser melhor para a sociedade como um todo. Né? Nós não podemos aqui, de repente, fazer da Câmara Municipal o gabinete de ouvidoria da Prefeitura. Tudo vem no gabinete do prefeito que reclamou que na rua tem buraco. Não é o vereador o encarregado disso, é o chefe do Poder Executivo. Porém, existe um conselho chamado Concidade, que é o Conselho da Cidade, onde a gente discute todos os temas envolvidos na cidade, inclusive plano diretor. O plano diretor, na última reunião do Concidade, foi apresentado o plano diretor, as metas que serão estabelecidas para os próximos 10 anos, né? E todo o programa de gestão do poder público está inserido lá. Os vereadores que quiserem participar, qualquer cidadão pode participar, pode colaborar, pode ter acesso àquilo que foi discutido, às atas dos conselhos, né? Então, é fundamental que a sociedade aprenda a ter a cultura da participação coletiva, mas devidamente reconhecida, devidamente instituída, por meios legais previstos em lei. Muitas vezes, tem muitas demandas que aparecem pela cidade que tem o conselho competente para atuar, para conversar com o poder público, inclusive para orientar medidas que o poder público pode tomar. E se o poder público muitas vezes não tomar, ele pode ser acionado via judicial, por que não toma? O porquê que não resolve? Por que não age de forma resolutiva nas questões? Nós já tivemos conversas, inclusive com o Ministério Público, para o Ministério Público atuar em parceria com os conselhos, de forma resolutiva. As questões de saúde que vêm para o Ministério Público, chama a Secretaria de Saúde, conversa no entendimento, na construção de políticas públicas, que a gente possa solucionar da melhor maneira possível. Essa é a função dos conselhos municipais, tanto dos conselhos estaduais e dos conselhos federais, que tem o objetivo, acima de tudo, de estar trazendo a população para participar de forma organizada. E todos os elementos, né, todos os agentes da sociedade que possam contribuir de forma organizada, de forma ordeira, conhecendo o que cada poder faz. O poder executivo, o que ele faz? O poder legislativo, o que ele faz? O poder judiciário, o que ele faz? O poder judiciário pode ser um órgão do controle social também, como é o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, que fazem o trabalho de fiscalização, como os conselhos também têm as suas comissões de orçamento e finanças, que acompanham as finanças e os orçamentos públicos das pastas das secretarias da Prefeitura. Então, só gostaria de estar usando a tribuna nessa noite para estar passando algumas informações que eu entendo que, para o leigo, para o usuário, para a pessoa que está me assistindo na internet, para a pessoa que tem necessidade de saber se ouvir, mas que ela procure os canais corretos, para que ela fale nas instâncias corretas, que, de uma certa forma, exige do Poder Executivo que ele haja, que ele tenha ação, que ele apresente propostas, soluções, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, uma sociedade organizada, uma cidade mais bacana, mas uma cidade dentro dos princípios democráticos de direito, dentro daquilo que a nossa Constituição preconiza. Todo poder emana do povo. O poder é do povo. O prefeito, o vereador, em nome dele, se exerce. Vereador não tem poder, prefeito não tem poder, presidente não tem poder, deputado não tem poder. Quem tem poder é o povo. É o povo que você exerce esse poder em nome dele. Então, quando você está no mandato de vereador, de deputado, de prefeito, você está exercendo o poder em nome de um povo. Então, você está representando o povo, o poder do povo. Não é o poder do vereador, não é o poder do prefeito, é o poder do povo. Eles foram apenas eleitos pela
democracia representativa, que coloca ele naquele cargo para representar o seu segmento, no caso, os seus eleitores. Mas o poder não é dele. Todo mundo fala, a Câmara, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Não é a casa do povo. É a casa dos representantes do povo. Porque o povo lá não está. Quem está são seus representantes, que muitas vezes não os representam bem. O chefe do Poder Executivo, o presidente da República, o governador, o prefeito, o mandato não é dele. O poder não é dele. O poder é do povo. A Constituição Federal nos ensina que todo o poder emana do povo. Em seu nome, em nome do povo, deve ser exercido de maneira limpa, de maneira transparente e de maneira legal e honesta, acima de tudo. Muito obrigado pela atenção. Quero parabenizar pelas palavras, senhor Júlio. É fundamental a população se empoderar, de fato, e participar da gestão pública. Aproveito a ocasião, Júlio, até para... Nós entregamos o ano passado 3 anteprojetos de lei, um deles é sobre o Conselho de Cultura, que infelizmente está desativado. Então, nós temos conversado já, fizemos 3 reuniões, 2 juntamente com o prefeito e com os artistas da cidade, para terminar de elaborar. Foi elaborado o anteprojeto, mas os artistas estão também opinando em algumas coisas na lei, e vai haver um fórum de cultura no dia 21 de outubro. Então, seria legal que o senhor participasse, o senhor está sempre por dentro dos conselhos, sempre participativo, e realmente tudo aquilo que você disse aqui, né, da responsabilidade da população, que nós somos apenas representantes, é fundamental, né? Tivemos semana passada a eleição do Conselho de CMAS, e se tudo der certo, o de Cultura ainda será esse ano, se conseguir caminhar para isso, né? Então tem que agradecer, porque o Conselho realmente é a única maneira institucionalizada da população participar. E é fundamental, e muitas vezes a população se coloca de fato numa posição cômoda e só cobra, né, dos poderes executivos e legislativos, e precisa, quando participa junto, fica muito mais fácil de desenvolver o trabalho, né? Então, agradecer e parabenizar pelas palavras. Pela ordem, senhora presidente. Parabenizar o Júlio, dizer que é muito lúcido a fala. Acredito nisso também, que o Conselho tem uma função importante. É triste a gente ver alguns conselhos nossos tão esvaziados. Eu acho que o poder público precisa fomentar a participação das pessoas, contribuir, né, com a participação, com o fomento. Às vezes a gente vê algumas dificuldades, por exemplo, o Conselho de Meio Ambiente, que é um conselho que eu acompanho mais, algumas situações que acontecem dentro do conselho que acaba desestimulando a população de participar, né? Então, acho que a gente precisa lá corrigir muito essas questões. Mas parabenizar o Júlio pela fala. O Júlio, já falei isso, né, Júlio? Você é um munícipe exemplar. Exemplar. Você está de parabéns por tudo que você representa, né? Eu queria aqui aproveitar esse momento aqui e fazer uma singela homenagem para você, porque você é uma pessoa muito importante. Nosso gabinete sempre está aberto, a gente sempre bate bastante papo, né? Você sempre vem com boas ideias, inclusive a criação do meio ambiente foi uma dessas conversas, né, que a gente teve junto. A ideia é sua, a gente criou a comissão teve papel fundamental aí o ano passado, quando a gente foi presidente. Então, parabenizar, Júlio, e eu assino embaixo em tudo que você falou ali na tribuna hoje. Pela ordem. Parabenizar também o Júlio aí. Conheço há muito tempo o Júlio, meu vizinho, e sempre correndo aí em todos os conselhos. Até brinco com os amigos que deve ter uns 10 Júlio, porque em todo lugar que você vai na cidade, inauguração, conselho, na sessão de Câmara, o Júlio está lá. Então, a gente precisa de pessoas mais participativas, sim. Acho que é a pessoa mais participativa do poder público na cidade, né? Eu acho que acredito que é o Júlio, como o Michel falou, está em tudo, né? Então é legal a gente ter pessoas assim interessadas em ajudar a construção de uma sociedade melhor. Parabéns, Júlio.
Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador José Carlos Machado. Vereador José Carlos Machado, com a palavra por 10 minutos com a partes. Novamente, boa noite a todos, público presente, nobres pares, senhor presidente. Eu pedi a explicação pessoal só para mandar um recado, né, um recado muito importante. Espero que o povo do bairro do Tanque entenda e tenha um pouco de paciência, porque a partir de segunda-feira vai ser trocada a ponte principal lá do bairro, né? Uma ponte que é um bairro que geralmente tem, acho que cerca de 18 mil pessoas no bairro do Tanque, e o lado de lá, onde tem o mercado Big, a rua Nelo Bassi, a rua José Pires de Oliveira, a ponte principal vai ser trocada. E é uma obra que está estimulada há 20 dias ou mais. Então vai ser uma mudança grande no bairro, mesmo porque a gente tem colégio, né, o Maria do Carmo lá em cima, a escola estadual, né, e o Gilberto Santana. Então todos, pessoal, a maioria do pessoal entra aí no bairro, que é uma entrada principal do bairro, né? E eu peço aqui que o povo tenha um pouco de paciência, que esses pessoal também que gosta de falar umas besteiras, que veja bem no ano retrasado, o primeiro ano que a gente estava aqui, o segundo, a ponte Colibri, a ponte lá a gente ia aqui onde tinha o Duratex, ali embaixo da Grêmio, a gente sabe o que a gente sofreu aqui por causa da ponte, né, Daniel? Tem lembrado que o pessoal dá um prazo e acaba demorando e tudo vem em cima do vereador, e como a gente mora no Tanque, a gente sabe o transtorno que vai ter no bairro. Então eu peço aqui para o pessoal do Tanque ter um pouco de paciência, né? A obra vai começar, é uma obra muito importante para o bairro, mesmo porque toda vez que chove, aquela ponte não suporta a água mais, e todo mundo sabe que saiu um loteamento aqui na 3 pistas, que toda a água ali, toda a bacia, a água da 3 pistas, para Náutico, Santa Helena, ela passa para aquela ponte do bairro do Tanque, aquela ponte velha hoje que vai se tornar velha. Então eu estou pedindo aqui, para o pessoal ter um pouco de paciência. Inclusive essa obra era para ter começado na segunda-feira, não começou porque essa semana está fazendo uma passarela para o pessoal passar do lado, né? O pessoal que caminha vai passar do lado e os carros vão entrar pela rua João Cifarelli e vai sair na Oswaldo Fumani, que é a rua atrás da padaria. Então eu peço que o pessoal tenha paciência. É uma obra complicada, é uma obra muito boa para o bairro, a gente está precisando, né? E para terminar, eu queria aqui desejar boa sorte ao meu amigo de Câmara aqui, Daniel Martini, ao Michel Carneiro, né? A Simone Cardoso e todos os vereadores aí que vão participar de um pleito muito histórico para domingo, né? Domingo eu acho que é uma mudança, né? E desejar boa sorte a vocês, né? De coração mesmo, que vocês tenham, né, um índice que consiga o objetivo aí. É isso aí, presidente. Obrigado aí pela atenção. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Biratã Fernandes. Vereador Doutor Biratã, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite a todos. Eu gostei do que o Júlio falou. Júlio, parabéns. Parabéns porque eu acho que o país entra num momento diferente da política. Sabe, se todos pensassem e tivessem o conhecimento que o Júlio apresentou hoje, foi uma verdadeira aula. Sabe, ali deixou bem claros o que é uma democracia. Nós temos instrumentos que poucos países têm em termos de democracia. O Conselho Municipal é uma estrutura, é um instrumento para ajudar um prefeito. Se todo o conselho fosse independente, tivesse como cumprir o que o plano municipal e o plano diretor determina, ficaria mais fácil. Porque não adianta o prefeito ficar falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se ele sai fora do plano municipal que está determinado e que está no orçamento. Então, os conselhos, senhores, têm que funcionar, porque ele tem que exigir
É como ele falou, não se compra 10 ambulâncias à toa, não se inaugura um posto de saúde à toa, se não tiver dentro do plano municipal. Isso não é só em saúde, é em todos os setores da administração pública. Isso é uma falta de conhecimento total de um administrador. Agora, o que acontece com os conselhos? Assim como as câmaras municipais. Por quê? Uma outra estrutura para ajudar a administrar um município são as câmaras municipais. Mas o que a gente vê nesse país, quando se elege um prefeito, já se elege uma câmara municipal, que é com o rabo preso com o prefeito, e ele determina. Senhores, não é a câmara que determina. Quem determina é a democracia. Todas as decisões são decididas em reuniões. Uma outra estrutura é o Ministério Público, que a gente vê que nos últimos anos tem feito um papel determinante nas administrações públicas. E como o Júlio falou, é o povo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o povo, senhores, é o cidadão. E a Constituição é clara, os direitos do cidadão, que são moradia, segurança, educação, saúde, mobilidade com transporte, previdência e até mesmo o direito de morte, de ser enterrado com dignidade. E é isso que eu quero desejar aos nossos candidatos aqui, deputados. Cumpram a Constituição e façam com que o cidadão ele tenha esses direitos segurados. Por quê? O que acontece? A qualidade de vida do nosso cidadão, senhores, está cada vez pior. Mas o que a gente vem vendo, que várias cabeças como a do Júlio já estão surgindo nesse país. Aonde o povo, ele sabe que o poder é dele. Nós temos que parar com isso de partidos políticos criarem poderes e fazer com que o povo seja manipulado através do populismo. O que é isso? É você dar alguém, entendeu? E tomar de alguém em troca. E ter essa dupla interpretação das coisas. Eu te dou, você me dá, e a gente vai vivendo dessa forma. O que nós estamos vendo agora, realmente, nessa nova forma de se fazer política, que é a mídia, eu fico bobo. Como as pessoas estão evoluindo. Júlio, muitas pessoas são como você? Eu acho que ainda não. Mas as cabeças estão começando a mudar, senhores. Nós estamos já começando a ter, ficando longe daqueles líderes, não digo ditadores, mas daqueles líderes que querem manipular a população através do populismo. Então, Daniel, Michel, os nossos queridos aqui candidatos, eu vejo em vocês uma coisa muito importante que chama-se patriotismo. Eu vejo em vocês uma coisa muito importante que chama-se segurança. E, por último, a inteligência, para que o país comece a mudar. Tente respeitar a Constituição. Fazer com que essas estruturas que nós estamos comentando sejam realmente estruturas que determinam a administração pública, que são as câmaras municipais, os conselhos municipais, o Ministério Público e os tribunais de contas. Por quê? Porque não tem como, senhores, não tem como o indivíduo, através dos impostos, para sustentar esses direitos do cidadão, esse dinheiro seja desviado. Que hoje o que está acontecendo assim, você tem que comprar o plano de saúde, você tem que pagar a sua segurança privada, você tem que pagar as suas escolas particulares. Entendeu? Por quê? A saúde, os planos de saúde. Eu não sei se pouco sabe, eu tive todos os meus filhos na Santa Casa.
E eu acho que é um direito que nós temos. Então, façam com que a Constituição seja respeitada. E, Júlio, meus parabéns. Eu tiro o chapéu para tudo que você disse e gostaria que todos os cidadãos desse país fossem como você. Que pensasse primeiro no poder que a população tem e não no poder que o administrador tenha. Tá? Boa noite a todos. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre, em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Quero só aproveitar a ocasião, né, para divulgar à população que na semana que vem, a partir do dia 11, vão ser 4 quintas-feiras, a Escola Legislativa vai promover um curso de formação política, justamente para discutir, doutor Biratã, essas questões que o Júlio trouxe também. Nós fizemos questão até de esperar passar o período eleitoral para que não ficasse parecendo que era alguma coisa em relação à política e eleições, etc. Então, o professor Orivaldo da FAAT vai estar explicando um pouco isso, né, recomendado para os jovens que se interessem por política, que queiram entender um pouco mais como que funcionam os poderes, né. Esse ano também nós estamos completando 30 anos de Constituição. E nós até queríamos ter feito um evento sobre a data de comemoração dos 30 anos de Constituição, mas infelizmente não tivemos braço para isso. É muito corrido fazer a presidência da Câmara e cuidar de toda a programação da Escola Legislativa. Mas eu acredito que o professor Orivaldo vai falar um pouco sobre isso também. Né, o objetivo do curso é contribuir para essa formação. Vai ser 4 encontros às quintas-feiras, no horário comercial mesmo, das 16 horas às 18. Né, os temas é a formação do Estado, formas de Estado, sistemas e formas de governo, instituições políticas brasileiras e formação do Estado brasileiro. O professor Orivaldo Leme Biagi é PhD em História, tem graduação em Direito e também é coordenador do curso de Direito da Unifaat, coordenador e captação dos alunos de pesquisa de extensão da Unifaat. Aproveito a ocasião para agradecer a Unifaat também, que é parceira da Escola Legislativa. Então, estão todos convidados, já tem um número de inscritos no site da Câmara Municipal, mas aproveito a ocasião aqui para divulgar pelas redes sociais e também ao público presente esse curso, né, um curso rápido, mas que eu acredito que vai trazer bastante orientação, porque, de fato, como o doutor falou, muitas pessoas desconhecem o funcionamento dos conselhos, né, o poder que a população tem, as questões que a Constituição brasileira traz, confundem muitos papéis, né, e a Escola Legislativa, o principal objetivo dela é trazer a população para cá e informar a população, em especial os jovens, os alunos, os estudantes, né, do poder que eles têm e que eles aprendam, que infelizmente isso é pouco ensinado nas escolas brasileiras. Então, estão todos convidados a participar do curso de formação política. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 9 de outubro de 2018, às 18 horas. E dou a presente sessão por encerrada às 19 horas e 40 minutos. Uma boa noite a todos.